Agora, de novo, sejam todas as pessoas muito bem-vindas mais uma vez a esta sessão. O projeto My Gender, práticas mediadas de jovens adultos, promover justiça de género nas e através de aplicações móveis. É o primeiro estudo em Portugal a investigar como é que jovens adultos se envolvem com a tecnicidade e os imaginários das aplicações móveis, incorporando-os nas suas práticas do dia a dia e também renegociando, a partir deles, as suas identidades sexuais e de género. Apesar deste evento estar a ser online, o projeto está sediado em Coimbra, na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Tem uma equipa de investigação multidisciplinar, com algumas pessoas aqui presentes nesta sessão, que é coordenada pela professora doutora Inês Amaral, que está aqui presente, co-coordenada pela professora doutora Rita Basílio de Simões. O meu nome é Eduardo Antunes, como disse também inicialmente, eu sou investigador bolseiro do projeto MyGender, tal como é a minha colega, investigadora pós-doc, a doutora Ana Marta Flores, a quem eu vou agora passar a palavra para então guiar este workshop sobre o DevGender Toolkit. Agradeço em nome do projeto mais uma vez a vossa presença e força, Ana Marta. Muito obrigada, Eduardo, pela apresentação, pelo trazer esses dados principais do projeto. Queria agradecer a presença de todos e todas. Hoje nós vamos fazer uma espécie de apresentação mesmo do que seria o nosso toolkit. Esse produto que a gente tem aqui, ele foi desenvolvido pela equipa, com base em outros estudos e pesquisas, e principalmente na necessidade de trazer essa atenção para além da parte técnica, de quando se fala em desenvolvimento de software. Então, só para a gente começar, também acho importante dizer que há uma diferença, né? Principalmente quem tem um pouquinho de familiaridade com as ferramentas de desenvolvimento de software ou com desenvolvedores, sabe que o DevToolKit ele é basicamente focado para uma coleção de bibliotecas, de modelos de software, de documentação, de aplicações e de aplicação no sentido de pôr em prática também diferentes métodos de construção de software. Mas o Dev Gender Toolkit não é bem isso. Ele justamente vai se apropriar de algumas bases que saem, sim, do desenvolvimento, digamos, padrão, né, de uma aplicação, da parte técnica, mas tem um foco específico para chamar atenção justamente para a justiça de gênero ou visibilidade de gêneros. E quando se fala em gênero, também fica um pouco difícil não falar das questões de sexualidade, então acaba sendo um tema que se expande um pouco mais, e isso muitas vezes não está claro para as pessoas que estão à frente desses espaços de desenvolvimento. Isso é importante também lembrar que o próprio ambiente do digital e do desenvolvimento de novas tecnologias é sempre tido como um espaço muito avant-garde, assim, como à frente do seu tempo, que está sempre testando novas técnicas e novas tecnologias. O que a pesquisa e os estudos têm demonstrado é que, diferentemente talvez do que se pudesse esperar, né, digamos, dessa maneira mais à frente de trazer as questões da tecnologia, que isso também pudesse ser alinhado com as questões de gênero, de identificar novas pessoas, ou de trazer novas perspectivas. E o que a gente acaba percebendo é que, na grande maioria, né, não é só nós que identificamos, mas há pesquisas específicas sobre isso, é que esse setor acaba sendo extremamente normativo, do ponto de vista de gênero, do ponto de vista da sexualidade, e nós sabemos que muitos desses espaços digitais são extensões do que as pessoas são representações delas, né? Principalmente quando se olha para as plataformas sociais. E não só, às vezes uma aplicação de serviço que permita que você faça um perfil, ou muitas vezes demanda que você faça um perfil, te dá poucas opções. Então, acaba sendo uma visão muito fechada ou limitada e não está de acordo com as possibilidades e todo esse range, né? Toda
esse intervalo de gêneros e sexualidades que nós temos hoje e que precisam ser tratadas com igualdade e com a visibilidade que merecem. Então, é por isso que a gente resolveu fazer esse documento, né, um toolkit que acaba sendo um documento. No final do workshop, a gente tem um link para vocês fazerem o download do PDF desse documento, que daí tem mais coisas do que para além do que a gente vai falar hoje. Então, o que esperar para essa próxima 50 minutos ou hora que nós vamos estar aqui? Nós não vamos aprender a programar, tá? Isso eu acho que as pessoas já tinham mais ou menos tido uma ideia, mas acho importante colocar como um disclaimer. Primeiro, o tempo, e segundo, as capacidades da ministrante do workshop, não é? Sabemos editar algum código, agora programar mesmo do zero. Depois aqui, são mais ou menos a nossa agenda do dia, do nosso próximo tempinho. Primeiro, uma pergunta que se escuta muito, principalmente no espaço dos desenvolvedores, que é, tá, mas isso precisa mesmo, é necessário mesmo? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre como aplicações bastante populares e que provavelmente a maioria das pessoas aqui usa ou já usou, permite que as pessoas, essas aplicações permitem que as pessoas se registrem. Depois, quais seriam os nossos desafios enquanto, principalmente pelo que eu observo aqui, pessoas que estão na academia, mas que não querem só fazer gerar outputs de um artigo ou de uma apresentação, uma comunicação num evento, mas querem também prover dados para que novas políticas sejam implementadas ou que chamem a atenção para isso, né? Para que tenha mesmo uma preocupação maior para as questões de gênero quando se fala do setor tecnológico. Depois aqui nós vamos fazer 12 passos, parece lista do BuzzFeed, mas enfim, são 12 passos para fazer parte da solução. Ou seja, como que, porque é muito comum, principalmente as pessoas que vêm de outras áreas, ou das áreas da ciência da comunicação, ou mesmo especificamente do jornalismo, das ciências sociais, como que se faz isso? Como que se pode transformar isso ou tentar ajudar isso de uma maneira mais prática? Isso considerando principalmente não só os desenvolvedores e desenvolvedoras, porque vem aquele padrão, quase um estereótipo de um desenvolvedor trabalhando de madrugada, com um pacote de batata frita, aquele estereótipo, que não são só essas pessoas, né? Digamos ali os engenheiros, engenheiras que trabalham no código, mas quem trabalha em todo o processo, porque uma aplicação, ou um software não é desenvolvido só pelo desenvolvedor, tem toda uma equipe. E essa equipe, muitas vezes, tem um gestor de projeto. E o gestor de projeto talvez seja o primeiro touch point, a primeira pessoa a ser sensibilizada para essa questão. Porque ela vai fazer a ponte entre o cliente, normalmente quem está fazendo o pedido, do software, da aplicação, e ou as desenvolvedores. Então, essa pessoa também é um bom elemento para estar sensibilizada para essa questão e para antecipar questões que possam surgir depois de a aplicação estar na rua, como se fala, quando ela já estiver publicada. Então, é importante ter esses pontos, não só para quem trabalha na programação, mas para quem faz esse processo da gestão do projeto. Depois, claro, trazendo algumas referências e deixe sempre um espaço para dúvidas. Se for uma dúvida muito pontual, também fiquem à vontade, podem abrir o microfone e colocar a questão de vocês. Isso não é para ser, embora seja, mas não é para ser só um monólogo, né? É um espaço também para que dúvidas e outras questões, caso a gente não tenha abordado aqui. Então, vamos lá. Isso é mesmo necessário. Aqui é mais para a gente ter uma questão de contexto. Sim, é necessário. O que é o contexto? Principalmente quando se fala na evolução da engenharia, do software, ou até mesmo de áreas mais focadas na matemática, né? Os STEM que se fala, sempre foi e continua a ser predominado por homens. Ou seja, as mulheres têm sido muito subrepresentadas
E não há dados, por exemplo, oficiais de pessoas de outros gêneros nesse setor da tecnologia. Então, isso também é algo que nos demonstra, ok, se não tem nem sequer dados disso, ou dados explícitos ou oficiais, é porque é algo. Nós sabemos que em quantidade são menos pessoas, obviamente, não é o caso das mulheres, mas ainda assim é algo que nos deve chamar, suscitar a atenção. Depois. Só isso em nível mundial, 26%, que seria 26%, pouco mais de 26% das ocupações dessa área da computação, incluindo matemática também, que está a engenharia de software, que são ocupadas por mulheres. Isso são dados dos Estados Unidos. E quando se fala em gênero e representação, né, representação em geral, também é interessante pensar um pouco mais em interseccionalidades, né? E considerar que apenas 9% das ocupações estão sendo ocupadas por pessoas negras e 7% por hispânicos ou latinos, ou seja, tem mesmo uma representação muito pequena dessas pessoas. Então, claro, quando se fala de inclusão, inclusive é muito comum no espaço do software, de quem faz desenvolvimento de software, se falar de inclusão, por exemplo, de pessoas com deficiência visual ou deficiência auditiva, que isso também é um setor extremamente forte e que há muito mais políticas para isso. A questão do gênero, ela fica como se fosse, digamos, menos importante, ou tem menos visibilidade nesse ponto. Mas também, claro, que tem a sua relevância, e acho que pode ser, inclusive, uma boa inspiração para as políticas de gênero, para também trazer essa maior representatividade. Depois, em Portugal, especificamente, por acaso, a desigualdade salarial não é tão acentuada quanto é em outros países. É, mas quem trabalha na tecnologia e é homem, em média, recebe 16% a mais, né, nos seus salários do que as mulheres na mesma função, ou seja, com as mesmas qualificações. Ainda assim, é um gap, né, é uma diferença. Depois, em Portugal, dos 100% de trabalhadores e trabalhadoras, somente 18% são profissionais mulheres. Então, sim, é um valor mais baixo. Por outro lado, muitos outros países europeus têm uma baixa representatividade de mulheres nas universidades estudando carreiras, né, tendo determinados cursos com foco mesmo em tecnologia, matemática, ciências. E, por acaso, em Portugal, há uma maioria de mulheres, ou seja, 57% de mulheres estão em cursos relacionados ao STEM. Entretanto, quanto mais acima, por exemplo, vai para nível de mestrado, doutoramento e outros cursos mais específicos, essa taxa cai muito. Então, isso também é algo que é preocupante, mas é interessante de se considerar. E depois, essa questão da diferença salarial, né? Tem alguns movimentos e organizações como o Women in Tech, que tem um capítulo que eles chamam, que é uma seção, uma região em Portugal, também tem trabalhado nisso, em mostrar uma transparência dos salários. Se você fosse procurarem o próprio site do Women in Tech Portugal, tem lá. é, Tem planilhas e bases de dados com essas informações. Então, isso também é interessante para dizer, ok, será que isso é necessário? Bom, esses dados devem responder essa pergunta, né? Nós estamos mesmo distante de uma equidade e mesmo de políticas e de incentivo nesse ponto. Ok. Quando se fala em igualdade de gênero, eu tenho certeza que a maioria das pessoas aqui conhecem isso melhor do que eu. Para além de ser uma meta, digamos, né, um objetivo, também está dentro da própria Cartilha das Nações Unidas com os Objetivos de 2030. Os objetivos são mesmo lindos, ou seja, acabar com todas as formas de discriminação contra todas as mulheres e meninas em toda a parte. Isso é realmente muito, muito bonito, mas isso é um objetivo que não está traduzido em ações, né? Então são questões que é interessante de termos em mente
mas isso aqui é um objetivo, é o final. Agora, eu acho que o nosso trabalho, mesmo na academia, é justamente promover ações ou movimentos e, como se diz, ferramentas para conseguir atingir isso, mesmo que seja em passinhos de formiga, mas contribuir de alguma forma. Então, aqui não vou entrar no mérito do que tem o objetivo número 5. Então, vocês devem saber, basicamente, a nossa ideia está alinhada, né? O nosso projeto, inclusive, acaba por estar alinhado com esse objetivo sustentável. Aí aqui vou falar um pouquinho de como que aplicações populares permitem que as pessoas se registrem. Algumas delas vocês já devem, com certeza já utilizaram e até já tem essa perspectiva, mas eu vou trazer pontos específicos que eu acho que podem ser interessantes para termos uma noção dessa perspectiva com esse foco em Portugal. Aqui vocês veem um asterisco ali que eu digo os jovens em Portugal, é porque esses dados que eu trago são de uma série de estudos que foi desenvolvida pelo projeto, com meus colegas que estão aqui na sala. Nós fizemos uma análise basicamente a partir de dados que foram feitos foram retirados por uma empresa externa, que basicamente tem autorização, tudo isso é dentro da legalidade, né, do acesso aos dados, que a empresa basicamente faz um tracking, ou seja, um rastreio das aplicações que são utilizadas por pessoas, e nesse caso as pessoas que são selecionadas para nós são pessoas que vivem em Portugal, utilizam o smartphone, claro, e têm entre 18 e 30 anos de idade. Nós tivemos uma amostra de 342 pessoas que foram monitorizadas como eu já disse, né, com autorização, com todo o protocolo correto de éticos, dados anonimizados e tudo mais, durante 3 meses. Ou seja, então, nós tivemos o acesso a essas informações, a quantas vezes as pessoas abriam determinadas aplicações, enfim. E aí nós conseguimos identificar que dentro de algumas categorias de aplicações, que são essas que estão aqui em destaque, né, de namoro, relacionamentos, redes sociais, jogos, self-tracking, saúde e fitness, quais foram as que as pessoas mais utilizaram. E aí, a partir desses dados, é que nós fomos investigar, ok, então essas aplicações que são mais literalmente, né? Não é uma amostra, preciso dizer, não é uma amostra representativa de toda a população jovem em Portugal, mas são dados muito interessantes. Claro, né, alguns não surpreendem nada, por exemplo, o fato das redes sociais serem os mais utilizados, enfim, mas é interessante de perceber que nós tivemos acesso, né, e comprovamos mesmo nessa amostra que tem mesmo essa utilização. O método walkthrough, eu não sei se todos estão familiarizados, vou falar rapidamente, é basicamente uma maneira de você fazer uma navegação de uma aplicação e identificar muitas questões. Pode ser a facilidade de acesso, por exemplo, até o número de cliques que alguém precisa fazer para poder concluir determinada ação, ou mesmo como que estão dispostos os itens no ecrã. Posso fazer uma análise cromática, posso fazer, enfim, é uma série de, é uma série de uma análise da navegação, desse processo de navegação. Então, nós fizemos esse processo, mas o nosso foco não foi a questão das cores ou efetivamente específico o que estaria ligado ali, digamos, do ponto de vista mais semiótico ou mesmo visual. Mas focamos nessa questão do momento do login ou do acesso ou da criação de perfil, como que com essas aplicações permitem que isso seja feito. Então, nós fomos para mostrar aqui, as que apareceram, né, que em cada categoria, com maior número de uso foi para namoros e dating, o Tinder, depois o YouTube, Candy Crush, o meu calendário menstrual Flows para self-tracking, né, que é basicamente aquelas aplicações que as pessoas usam para monitorizar número de passos, quantidade de água que toma por dia, horas de sono, enfim. O SNS 24,
porque vale mencionar, isso foi feito em 2021, ou seja, um período ainda de confinamentos e pandemia, né, mais grave, embora já tínhamos vacina, mas ainda grave. E o Strava para fitness, né, que faz aquela, também é um tracking, mas de atividades físicas. É, então, aqui focando no YouTube, claro que as aplicações que são feitas, digamos que tem um único provedor, né? Que estão, digamos, sob o chapéu de chuva da Google. Então, a gente consegue juntar elas, né? Assim como a Meta, com tal Messenger e Facebook. Então, por isso a gente consegue fazer essa união, porque acabam sempre utilizando a mesma base para fazer o registro das aplicações. Aqui no caso do YouTube, ele vai conectar, né, o perfil da pessoa na Google Account, que basicamente dá as opções, eu posso até aumentar aqui, as opções de identificar o gênero por female ou male, ou a opção de não dizer. Então, não digo. Ele não me traz, por exemplo, uma opção outro, que também há um movimento que critica bastante o outro. O outro é quem? Né? O outro pode ser qualquer coisa. Entretanto, ele dá um botãozinho aqui para que a pessoa customize o seu gênero. Ou seja, a pessoa pode escrever um gênero do qual talvez não tenha ali disponível. Isso é interessante que dá, claro, uma liberdade para a pessoa de realmente colocar o que ela se identifica como gênero, mas também não sei até que ponto isso não gera apropriações indevidas, né? Mas, de qualquer forma, deixa aqui essa possibilidade. Outro ponto que eu acho interessante, ele dá aqui por exemplo, aqui ele só fala female e male. Depois, quando eu vou customizar, ele dá a opção do outro. Então, ele só aparece essa opção de outro quando eu realmente não me identifico com as opções binárias. E aí ele dá, então talvez você queira ser chamado de outro, ou você está na categoria de outro. Então, ele aparece essa opção. Ou seja, mas de default, né, o início aqui da primeira acesso ao ecrã que a pessoa tem, não aparece essa opção. Outra informação que nós consideramos interessante é para quem pode ver o seu gênero. Então, isso por acaso é interessante. Ele dá a opção de não dizer, né? E colocar, por exemplo, qualquer pessoa pode ver que eu não quero dizer o meu gênero, ou posso deixar essa informação privada. E isso, de certa forma, acaba sendo interessante para pessoas que estão em transição, por exemplo, né? Que podem usar isso. E ainda não estou pronta para que todo mundo fique sabendo, mas talvez seja interessante eu já colocar esse dado. Então, a gente vê que nesse caso, né, o YouTube e dentro dos produtos da Google acaba estando alinhados pelo menos com uma abertura para OK. Você pode colocar a opção que fizer mais sentido para você. Depois, outras opções. O TikTok e o WhatsApp, nenhum dos dois tem informação de gênero. Não tem informação nenhuma de gênero. Você pode colocar na sua bio, enfim, né, se quiser. Mas não tem essa informação. Então, isso também é algo. Assim, é algo que acho que teria que ter uma discussão, né, mais à frente. Não sei se isso de fato é interessante, porque a quem interessaria saber, ou, né, usando uma aplicação como essas, que são para trocar mensagens ou para ver vídeos e interagir, ou se isso também não contribui para um apagamento, né, dessas pessoas. Então, pode ter aí duas interpretações sobre essa forma de simplesmente ignorar essa informação e não mencionar nada. Em seguida, o Instagram. O Instagram é interessante porque ele aparece, para além do seu nome e do username, ele dá a opção de você colocar os seus pronomes, né? E pode, não, ele não dá nem opções ali de que pronomes você gostaria e tal.
no início, é só depois que você clica. Porque às vezes se a pessoa não clica ali, aquela informação pode ficar em branco, pode ficar vazia, não é obrigatório. Mas você pode customizar. Então, assim como é no Google que deixa você customizar o seu gênero, aqui ele coloca para customizar os pronomes. Quando você clica para fazer a customização, ele dá algumas sugestões já. Ah, pode ser o D, e aí você escolhe a língua que usa para poder fazer toda essa mudança, né? A gente sabe principalmente que o português é uma língua extremamente genderizada, então é sempre complicado. É por isso que vocês vão ver que o nosso toolkit está em inglês, que foi mesmo para tornar o processo mais simplificado. Eu não tenho dúvidas que iria quase dobrar o número de palavras ali. E ele também, o Instagram também permite que você deixe isso escondido. Digamos, eu não quero que todas as pessoas vejam, só quem me segue, e aí eu dou a permissão para que as pessoas saibam quais são os pronomes que eu uso. E depois ele ainda dá a opção do gênero, e é igual a da Google. Ele deixa você colocar os binários padrão, ou customizar, ou ainda simplesmente não responder essa pergunta. Então, isso não aparece. É interessante de ver lado a lado, assim, porque, de certa forma, quando se coloca essas aplicações mais populares juntas, a gente tem uma ideia de que todas funcionam da mesma forma. E não é bem assim. É, aqui, Facebook e Messenger, né, basicamente são da Meta, são da mesma empresa. Aqui ele fala também, ele fala do gênero, né, e deixa que você escolha os seus pronomes. Ou, e se você quiser colocar um outro gênero também, é opcional. Né? Nada aqui também é imposto. Embora aqui eles pedem que você defina efetivamente qual é o seu gênero, se é female, se é male, ou se você quiser customizar. Quando customiza, aí aparece o pronome, que pronome que você quer que te chame. Inclusive dá exemplos assim. Ficou pensando também se isso não é uma questão, porque pronome, enfim, né, são classes de palavras. Eu não sei até que ponto toda a gente é tão educada nesse ponto, né? Se entende mesmo isso. Até por isso que eu acho que aparece. Olha, se você é she, wish her a happy birthday. Dá exemplos de como se usa. Achei isso também um pouco curioso. Ok, então, vendo essas aplicações no Google Chrome, também é a mesma maneira, né? Ou não tem muita diferença, se você escolhe se quer dizer ou não quer, se quer deixar essa informação disponível para todos ou não, ou se quiser customizar o gênero, então que gênero que você gostaria de ser chamado. Também não tem aqui muita diferença. O SMS 24, por acaso, não tem informação nenhuma sobre o gênero. E isso até seria interessante que tivesse, né? Porque são dados ligados à saúde, enfim, mas não tem informação alguma sobre gênero. É, e claro, né? Eu sinceramente não acharia que o SMS seria a aplicação mais utilizada por jovens fora de um contexto Covid. Então, isso realmente é bastante claro que isso está dentro, né, do contexto da Covid. Por quê? As pessoas usavam muito porque era para ter acesso ao a certificado de vacinação, né? Ou saber outros dados de quando que poderia fazer a vacina, retirar senhas, essas coisas que foram muito utilizados nessa altura. Mas não tem os dados, tem todas essas informações aqui e não tem dados de gênero, ou mesmo sexo que seja, né? Não tem essas informações. O Tinder, que também, né, foi uma das mais populares e que é interessante de ver, porque, claro, essa aplicação faz algum sentido que tenha informações de sexualidade para além das informações de gênero. Também traz as opções binárias e depois ele aparece um botãozinho para que você explore mais o que tem. Eu lembrei agora, por acaso, que o Facebook, inicialmente, antes de ter o customizado, ele trazia mesmo uma lista de dezenas de tipos de gêneros entre o masculino e o feminino. Vários, vários, vários. Inclusive de sexualidade também.
E depois isso foi, digamos, substituído pela customização, ou seja, ok, deixamos um campo aberto e você pode escrever o que você quiser, porque digamos, o leque de possibilidades foi aumentando, né? E foram novos nomes sendo criados, isso considerando 15 anos de evolução, né, desse processo todo das identidades de gênero. Depois, a pessoa pode escolher se quer ou não quer mostrar o gênero no perfil do Tinder. Todo mundo sabe, né, que o Tinder é uma plataforma. Não precisa dizer, ah, sim, já usei. Não, tudo bem. É só para saber se todos sabem que é uma plataforma de dating, né, para as pessoas, assim que passam perto de alguém que também utiliza a aplicação, pode ou não, ou, né, mostrar interesse ou não. Assim que as duas pessoas mostram interesse, elas conseguem conversar entre si e, enfim, e depois elas vão para o WhatsApp, porque aqui eu não venho muito, enfim, normalmente é esse o discurso. E aqui, quando se fala em gênero, então as pessoas colocam assim, você vai decidir se você está interessada num gênero ou em todos os gêneros. Mas aí se coloca aqui, eles basicamente têm só uma opção binária para buscas. Ou seja, quando você faz o seu perfil, ele pede que você identifique qual o grupo de pessoas que você quer que esteja encontrável. Pode ser só homens ou só mulheres ou ambos. Mas não tem aqui me inclua nas buscas de mulheres transgênero ou de homens transgênero. Não existe isso. Então, ainda assim, acaba sendo embora ele seja bastante amplo, né? Tem ainda essa delimitação. E eu imagino, né? Isso também não é um dado comprovado, mas que né, considerando que a aplicação é um mercado, o número de pessoas que se identificariam nesse âmbito entre homens e mulheres seria um valor baixo para que tivesse de fato é, matches, ou que as pessoas efetivamente conseguissem se encontrar. Então, a aplicação não teria a serventia para a qual ela se propõe. Então, eu imagino que isso seja mais, não só uma falta de sensibilização sobre os gêneros e sexualidades, mas uma, uma resposta de mercado. Então, eu acho que nesse sentido também são questões que eu acho que são importantes de se considerar. Não é como se fosse uma desculpa, mas é algo assim, ok, isso também não faria sentido do ponto de vista de mercado, de análise, do perfil e do uso da aplicação para a qual ela foi desenvolvida. E depois, claro, traz a orientação sexual, traz uma série aqui, e ele, inclusive, deixa que você escolha até três. Até três orientações, você, olha aqui, ó, select up to three. E depois também, se você quer deixar isso ou não público no seu perfil dentro da plataforma. Ok. Depois a gente também tem a aplicação da Strava, que é a mais utilizada entre os jovens, né, da nossa amostra, e aí ele também dá variadas formas de login, ou seja, então, por exemplo, todas essas aplicações que a gente viu antes, Facebook, Google, no caso a Apple a gente não explorou, acaba trazendo sempre, então, essa abertura para poder customizar o meu gênero e deixar isso de uma maneira mais próxima, né, da minha realidade. Então, nesse sentido, é uma aplicação que acaba se apropriando, né, dos usos que são dados para essas outras plataformas que acabam sendo muito populares, as pessoas utilizam muito o login através de outra conta já criada, que é mesmo para evitar ter uma terceira ou quarta senha para ficar, né, uma passe para ficar guardando na memória. Aí aqui ele também dá mais ou menos na hora que você vai fazer o seu perfil, pergunta o seu nome, mesmo que você tenha, né, pedido acesso por algum desses, ele pede para você confirmar o seu nome e depois aparece a opção de gênero. E aí ele dá a opção de homem, mulher e não binário. Esse foi o primeiro que apareceu com específico não binário, ou seja, né? E depois também dando a opção de não mencionar, que permite não responder e deixar essa informação clara. Nós, em algumas das nossos grupos focais que a gente, e das entrevistas que foram feitas no projeto, algumas pessoas mencionavam que quando não tinha uma opção para além da masculina e da feminina, e se tinha a opção de não dizer, preferia usar essa opção como uma espécie de protesto,
sabe? Não vou dar, então, dados para essa plataforma e dizer que eu sou mulher ou que eu sou homem. Não tem ali uma opção para uma pessoa que não é binária, então prefiro não dizer. Então, eu não vou dar esse dado para a plataforma. Isso também eu achei interessante, que foi um comentário que algumas pessoas trouxeram, ah, e acho que vale a pena mencionar, né? Que são dados assim. E depois, a segunda aplicação mais popular dentro da Google Play, né, da loja de aplicações que a gente faz o download para o sistema Android, é a Samsung Health. Tem milhões de utilizadores e utilizadoras, mas só permite a opção binária. E realmente não tem nem a opção de não querer dizer. Porque, claro, é uma aplicação que está baseada em gastos de caloria, né? E está baseada, por exemplo, você diz o peso que você tem, a altura, qual é o objetivo do seu plano de exercícios. É, Se entende aqui que a ideia que eles estão querendo é a ideia do sexo e não do gênero. Então, isso eu acho que seria também interessante de pensar mais criticamente. Ele só permite, sei lá, talvez a segunda aplicação mais utilizada, que tem um rating, ou seja, que tem uma nota dada na loja, pelos utilizadores e utilizadoras, que é uma nota alta, é muito utilizada. Eu não tenho a certeza, mas acredito até que ele vem nativo, instalado em alguns aparelhos da Samsung. Então é um pouco, né, um pouco preocupante eles não terem essa noção, digamos, né, ou esse aspecto que é fundamental. Estamos falando de uma empresa gigante, né? Então é algo assim, não é, não temos recursos para fazer, não é isso, realmente não tem interesse nesse ponto, me parece. E, mas também o que me deixa mais, digamos, um pouco mais descansada é que foi a única aplicação de todos que a gente avaliou que não tinha uma opção que abrisse o leque, né, da questão de gênero. Então, isso também é aquilo mais ou menos que eu falei do início, né? Quando se pensa em empresas de tecnologia que o hábito, né? O modus operandi da indústria é estar sempre se atualizando a partir das questões tecnológicas, mas tem essas questões sociais do entorno, que basicamente, se não houver utilizadores e utilizadoras, não há motivo para a aplicação existir, então precisa ser considerado esse contexto cultural, né? Então, é nesse sentido que vale a pena fazer essa observação. Aí aqui, né, nós fizemos um quadro resumo, mais ou menos para mostrar, né, em três aspectos, desde a identificação geral, como que as aplicações permitem o gênero e a sexualidade. Vocês vão ver que aparecem outras aplicações aqui, porque esse processo foi feito da seguinte forma: nós pegamos os 5 mais utilizados em cada categoria pelos portugueses, e depois, a partir da recomendação que a loja, que a App Store faz, quando eu procuro o SNS 24, quando eu procuro o YouTube, vocês lembram que sempre aparece ali aplicações recomendadas. Fica ali sugeridas ou recomendadas. Então, nós fomos nas 50 que são recomendadas pela loja e utilizamos as que têm o maior número de download e ficamos com essa primeira. Parece um pouco complicado, mas não é muito, não. Então, assim, por exemplo, o jogo mais utilizado, né, pelas pessoas, pelos jovens pelos e pelas jovens da nossa amostra foi o Candy Crush Saga. E o segundo, que tem maior número de downloads e que é sugerido pela App Store, pela Google Play Store, foi a Subway Surfers. Então, nesse daqui a gente identifica se tem ou não tem um login obrigatório para poder fazer o acesso, né, para usar a aplicação em si. E depois se permite ou não inserir a foto ou o avatar. Isso também porque é uma questão muito, muito específica. Por exemplo, alguns lugares, se você não põe, não insere a foto, fica um mock-up, assim, né? Um desenho de um bonequinho que a gente não sabe bem qual é o gênero do bonequinho, enfim. Então, são para esse tipo de personalização que a gente olhou. Depois, os que permitem identificação de gênero, né? Alguns não permitem. Esses de jogos não tem nenhuma informação de gênero. Os de calendário de tracking, né? De calendário menstrual, que foram 2 aqui, também não. Mas isso fica um pouco
subentendido para pessoas que menstruam, não é? Então ainda fica um pouco, mas tem uma lógica muito. Quando você quer, qual é o seu objetivo? É engravidar, é não sei o quê, então tem todo uma formatação assim já específica. E depois, sobre a personalização do gênero, né? São basicamente os da Google que permitem e o Tinder. Os demais não permitem personalizar o gênero diretamente. Isso dá a opção de deixar essa informação respondida, né, do gênero, aliás, deixar a informação pública ou não. Então, aqui a gente tem esses três, claro, quando não tem informação de personalizar o gênero, obviamente não vai ter essa possibilidade. E os de sexualidade, que, claro, né, não muito surpreendentemente, são as aplicações de dating que faz aí mais sentido ter essa informação explícita. Então, quais são os desafios, né? Basicamente, aquilo que também nós já conversamos no início, seria se tornar parte de alguma forma de mudança ou de awareness, né? De tornar isso algo que se levante questões, que se considere de fato, que se pense, porque não é você não precisa fazer parte de nenhum desses grupos para não tomar alguma atitude, né? Então, tornar uma voz ativa também de pessoas que talvez não estejam ligadas diretamente a essa necessidade de visibilidade ou de representação. Então, sempre participar com isso, né, desse processo, desse discurso, tanto nos espaços da academia, mas principalmente nessas ações ou eventos que se faz, também promover esses espaços de discussão, ou seja, ouvir mais pessoas e trocar mais informações, especialmente se você não é parte integrante desses grupos, porque não existe compaixão ou mesmo empatia suficiente que te faça entender o que é ser uma mulher lésbica, uma mulher negra, um homem homossexual. Não há como você ser isso se você não for, de fato. Então, por isso, ouvir essas pessoas é algo que é fundamental para poder construir essa visibilidade e trazer isso à tona. E também dispor essas informações acerca desse tema, do gênero, expandir, normalizar esse questionamento, não parecer uma coisa, lá vem aquela pessoa que está perguntando se a gente é do gênero, porque é um tipo de posicionamento se você sai um pouco do círculo do qual você normalmente conversa ou troca informações, vai para uma zona da engenharia mesmo, não apenas da de software, mas da engenharia química ou da engenharia civil, e você fala sobre isso, é aí que você normalmente escuta esse tipo de questionamento. Mas precisa disso? Mas é só colocar outro ali, tá tudo certo, a pessoa não, né? Não, eu não me incomodo nada. É sempre assim, ok, mas ninguém perguntou sobre você. Você está se perguntando sobre as outras pessoas, né? Então existe essa visão de não ser algo necessário. Então é tornar isso mais ativo. Então, quais são esses 12 passos? Eles não estão em ordem, ou seja, não é um fluxo, são 12 temas que eles podem, de certa forma, para quem já está dentro desse espaço dos estudos de gênero, parecem um pouco iniciais ou basilares, mas é justamente a partir daí que se consegue colocar mais pessoas na mesma página para que essa discussão de fato seja normalizada e seja comum e faça parte do dia a dia das pessoas. A fase de planeamento do desenvolvimento, né, de uma aplicação é a fase mais importante, talvez, porque é onde você vai pensar os objetivos do projeto, o para que ele precisa, para quem que é, onde vai funcionar, questões técnicas e questões sociais ou mesmo de utilização, né, o espaço que vai ter, o peso que vai ter essa aplicação. Mas já desse início, é importante que você, no caso, quem estiver trabalhando com esse processo, e aí, por isso que eu trago essa figura do gestor de projetos, que normalmente é a pessoa que faz o intercâmbio entre esses dois mundos, né? Muitas vezes, quando o cliente, no caso uma empresa, né, que vai fazer o pagamento, digamos assim, para desenvolver uma aplicação, ela não tem essa noção, essa perspectiva. Uma aplicação de supermercado.
será que a pessoa, alguém ali vai ter essa sensibilidade, né? Essa visão? Então, é esse processo que é interessante, porque o programador ou a programadora, em geral, não tem isso tão desperto, porque acaba sempre, bom, eu preciso fazer o que me foi demandado. Mas trazer esse olhar mais crítico é algo que precisa ser normalizado. E aí, nós, enquanto investigadores, ou ocasionalmente também estamos nesses espaços de desenvolvimento, podemos e devemos trazer esse tópico. E por que na fase do planeamento? Porque se você for trazer isso no final do processo, na fase de testes, por exemplo, vai ser muito difícil que quem estiver trabalhando com o projeto vá refazer tudo isso do zero. Então, o planeamento é mesmo a fase mais importante. Depois o design, certificar que nada é tão rosa ou azul quando se quer definir gênero, né? Os ícones que se usam, os padrões de imagem, o tipo de fonte, né? Exatamente, quero pensar se é uma aplicação para mulher, então vai ser uma fonte assim, com rosas. E eu trago aqui, esse foi um estudo que a gente desenvolveu no projeto, também no projeto, no My Gender, e no Smart Data Sprint, que foi buscas de dados, de informação, sobre aplicações ligadas a termos de gênero. E dos termos de mulher, nós nos encontramos um cluster incrível de bíblias para mulher. E assim, não tão surpreendente de saber que existe Bíblia para mulher, até onde eu sabia, era um livro único, não é? Para todos. Esse sim era inclusivo, era para todos. Essas aplicações, se é para mulher, primeiro é uma Bíblia para mulher, e os tons são todos cor-de-rosa. Então é algo assim, extremo para mulher é isso. Só pode ser assim. Por acaso, nesse mesmo dataset, nós encontramos uma Bíblia para homem, e adivinha a cor que era o ícone? Azul, eu consigo ler o que as pessoas estão falando. Era assim, era azul. Então, para mostrar mais ou menos, para mostrar como existe assim, não quer dizer que sejamos obrigados a ser muito diferentes, mas assim, não precisa, não é para isso, né, que está sendo desenvolvida. A questão é, tudo bem, pode ter uma Bíblia, não estamos aqui nem falando de religião, não é nem esse o mérito, mas trazer essa digamos assim, essa obviedade dentro desse espaço é algo para mim mesmo me incomoda muito. E eu acho que não é por aí, né? E aqui por acaso era um cluster de aplicações que, bom, vocês só de olhar assim são aplicações para mulher, fertilidade, para acompanhamento de autocuidado, enfim, e são todas, mas seguem mais ou menos o mesmo padrão. É aqui a silhueta, né, de uma mulher de lado, aqui uma bonequinha de lado, aqui outra bonequinha princesinha, né, aqui uma bonequinha grávida. Então, é sempre assim, os tons, né? Os tons de cor quente, de cuidado, são formas leves, enfim. Então, é algo, ok. Nós sabemos o quanto a imagem comunica, né? Mas também é algo que, agora, só porque é uma aplicação para a saúde da mulher, ela precisa ser rosa, ou precisa ser em tons. Então, são questões, assim, para se considerar, e isso é importante de ver, né, de olhar o que já existe e também questionar esse tipo de conteúdo. A parte da revisão, né, ter esses cuidados, principalmente quando se fala do texto, né? E quando se fala, nós ainda temos aqui mais para frente uma questão dos pontos da geografia, né? De onde está localizada o principal aplicação. Então, é muito difícil fazer essa revisão. Eu, inclusive, pode ser que tenha passado aqui na minha apresentação mesmo algum termo do qual eu não coloquei o outro termo, ele ou ela, ou programador, programadora, porque realmente é um processo em língua portuguesa também muito, muito exigente. Então, ter essa etapa da revisão é algo que é fundamental, principalmente nos textos. Pode ser o texto apresentando a aplicação, pode ser um texto apresentando a empresa, o que for. A nossa equipe de programadores e programadoras, ou de pessoas, ou de profissionais da programação. Pronto, existem maneiras, né, de também não precisar sempre pôr o parênteses ou a barrinha com os, as, es, as. Também existem maneiras de reescrever. É quase um processo mesmo
de leitura em detalhe. Depois, na hora do registro, se caso for uma aplicação, um website, um software, o que for, dê sempre essas escolhas para além das binárias, né? Como a gente viu já em alguns casos, mas mostrar isso e deixar sempre uma informação, uma possibilidade da pessoa não querer responder isso, ou não deixar esse dado público. E aí eu trago aqui uma aplicação que eu achei incrível. Nunca ouvi falar, foi a segunda aplicação mais utilizada, não, com maior número de downloads. Ela é uma espécie de Tinder com OnlyFans. Não sei se temos pessoas que utilizam, Bigo é o nome, Bigo Live é o nome dessa aplicação. O que eu achei interessante foi que eles não chamam orientação sexual e chamam de desejo, ou desire. Qual é o seu desejo? Ou assim, né? Que tipo de pessoas você se atrai? E aí ele deixa as opções sempre de não binário, apesar de usar, por exemplo, female, o símbolo do sexo feminino, e rosinha. Meio azulzinho. Ok, tá. Também não vamos ser tão chatos nesse ponto. Mas achei interessante trazer essa preferência do gênero e não dizer, eu sou isso, eu sou esse termo heterossexual, eu sou esse termo homossexual. Então, eu gosto disso e disso. Me parece uma coisa até interessante, uma perspectiva interessante. E as aplicações, embora mesmo que você diga que não quer dizer o seu gênero, fica aqui dizendo que você não quer dizer o gênero. Ou seja, né, acaba sendo, se eu não quero dizer o meu gênero, então não mostra essa informação. Não, aqui tem o símbolo dizendo, olha, ela não quer dizer o gênero dele, enfim. Então, também achei por acaso interessante. Essa aplicação é um pouco bizarra, assim, porque ela tem muitos vídeos, as pessoas postam muitos vídeos, não são íntimos, mas é quase, e as pessoas fazem e podem se mandar presentes, enfim, é uma rede de sugar daddies, assim, basicamente. Que eu só passei a conhecer com o projeto My Gender. Então, é interessante também como eles colocam essas informações nesse sentido. Depois, a personalização, né? Deixar com que a pessoa personalize, pode ser um campo específico. Isso é um pouco mais difícil do ponto de vista da programação. O programador reclama, tem que fazer um ponto aqui agora, vou ter que fazer um campo aqui que é editável, isso aqui é muito mais trabalhoso, mas enfim. É isso, né? Uma maneira também de você trazer mais visibilidade para as pessoas. Depois, o que eu queria chamar a atenção. Nós vimos lá no TikTok que ele não dá informação de gênero, lembram? Que ele não pergunta informação de gênero. Mas, como toda aplicação tem anúncios, o, o TikTok não tem vergonha de dizer que ele diz que as aplicações, desculpa, os anúncios que aparecem para você são baseados nas suas preferências e gênero. O TikTok tipo infere que gênero que você é baseado na sua atividade na aplicação. Então, ok, se você quiser mudar, você pode mudar para female, meio ou customizar. Isso é só para os anúncios, tá? Não é necessariamente para falar com outras pessoas ou criar as redes, enfim. Mas eu achei isso vergonhoso de deixar essa informação. Mas tá, só para ter esses dados, e isso está tudo claro. Tá tudo dentro da página do TikTok, tá tudo disponível. Então, só para dizer que essa pessoa está vendo, sei lá, vídeos de animais, está vendo vídeos de como pintar as unhas, está vendo vídeo de decoração, deve ser mulher. Então, assim, eu acho que é bem baseado nisso. Assim, isso sou eu achando, tá? Não tem essas informações. Mas é algo que parece muito claro. Olha, isso aqui só pode ser homem, isso aqui só pode ser mulher. E basicamente binariza todo mundo. Depois, aquilo que a gente já comentou, né, do idioma, como é difícil fazer, principalmente numa língua como é o português ou como é o espanhol, que há muito, né, os pronomes são muito, muito binários, no sentido, né, masculino e feminino, e tem essa concordância que muda verbo, muda tudo. Então, nesse sentido, é mesmo desafiador para o nosso idioma. E considerando que muitas vezes uma aplicação não é feita só numa língua, né? Então, ela permite que se usem outras línguas, então essas alterações também precisam ser consideradas.
E às vezes a mesma língua, por exemplo, digamos que eu faço uma aplicação para português do Brasil e português de Portugal, português da Angola, vai ser outra coisa, mas tem outros contextos aí que precisam ser considerados. Então, tem uma atenção especial a isso, já é uma informação que você vai ter provavelmente na fase de planeamento. Qual é o público que é a intenção, né, da aplicação. Depois, fazer os feedbacks e testes, ter sempre pessoas para fazer testes, porque isso vai ajudar a ver não só problemas de navegação, mas problemas específicos mesmo dessa questão do gênero. Olha, eu senti falta que não tem isso, senti falta de alguma coisa, ou essa informação aqui está a mais, não é necessário. Depois trazer uma ideia de formação, né? Principalmente isso daí já mais para quem trabalha direto com esse público, que são as pessoas que trabalham com o desenvolvimento de softwares. E isso pode ser, por exemplo, você já deve ter percebido que nos censos não tem possibilidade também de outro gênero, é masculino e feminino, e só. Não tem essa possibilidade. São dados oficiais do país. Então, assim, né, às vezes a pessoa não trabalha na área da tecnologia, mas trabalha, enfim, próximo ou com uma secretaria que trabalha com dados estatísticos do país. Então, né, há sempre maneiras de também poder colaborar nesse ponto e trazer essas atualizações do processo. Depois, o acesso, pensando aquilo que eu já falei, né? Que quando se fala em acessibilidade ou de visibilidade, também tem a ver, para além das questões de gênero, obviamente, né? Questões de raça, as questões de deficiência visual, ou de como fazer uma aplicação que seja, né, para alguém que não enxerga, poder saber onde ela está clicando, então ter esses recursos sonoros, eh, ou mesmo, enfim, né? Para além do acesso ser multiplataforma, ele também ser para multiperfis de pessoas, né? Com as suas deficiências ou não. E depois, muito importante pensar na privacidade e gestão dos dados, isso também é muito claro. E eu trago aqui que nesse mesmo processo que a gente estava fazendo uma análise geral, a gente identificou algumas aplicações das quais não se pode excluir os dados nunca, e essas outras aqui, essas de joguinhos, essa aí é basicamente uma aplicação de bem-estar, que tem afirmações positivas para a pessoa, enfim. Essas duas que são da Under Armour, que é basicamente né, uma marca em que a pessoa consegue fazer o processo dela de tracking dos exercícios físicos, e a Amazon Prime, quer dizer, não é uma aplicação qualquer, né? E não é possível, assim que você faz um perfil e uma conta de acesso nessa aplicação, você nunca pode, eles vão ter seus dados para sempre. Então, isso também é algo para se considerar quando se fala em segurança de dados. E, obviamente, tentar ter uma política que a pessoa tenha acesso aos dados a qual a aplicação tem acesso e que ela possa apagar essas informações assim que desejar, né? Ter o opt-out. E para finalizar, é uma monitorização para sempre, né? O processo de uma aplicação, por mais que a questão da monitorização está muito ligada ao digital, ao tecnológico, né? Precisa ser atualizada, é uma nova versão, é isso, aquilo. Mas essa monitorização também funciona a partir das questões de gênero. Ou seja, como posso atualizar isso? Essa atualização não quer dizer mês a mês, mas isso anualmente pode ser revisto e deve ser revisto, né? E é o caso, por exemplo, do próprio Facebook, que inicialmente trazia todas as opções, quando ele viu que, de fato, trazer ali mais de 60 opções de gênero já não abarcava toda a gente, então era melhor customizar esse campo, trazer isso para que o utilizador use, a utilizadora ou o utilizador, use isso de uma maneira bem específica e para si, né? Para representar a si. E depois a documentação, todo esse processo, né? Toda a criação de um software, ele demanda que se tenha uma documentação de como é feito o acesso, como eu posso bloquear isso, como eu posso apagar aquilo, como deixar esse elemento em movimento, enfim, tem todo um documento com essas informações. E isso precisa estar documentado também. Então, trazer uma documentação que tenha uma abertura para o gênero ou que considere isso de uma maneira mais clara, né? E também, para além disso, cada etapa, cada atualização do processo sempre torna mais fácil, porque dificilmente serão os mesmos profissionais a trabalharem na atualização daquelas aplicações.
Então, digamos que hoje é a Joana que trabalha, amanhã é o Luiz. O Luiz, ao pegar a documentação que a Joana já trabalhou, sabe por onde deve ir, né? Então, como se fosse mesmo uma receitinha para seguir melhorando. Pronto, aqui trazemos algumas referências, são referências, a maioria delas acadêmicas, mas no nosso toolkit tem também o link para algumas outras referências, que são referências assim que trazem informações mais atualizadas e gerais. O link para clicar para vocês fazerem o download do PDF. Até podem testar aqui para ver de certeza se está funcionando. Ou se quiserem testar pelo QR Code. É um documento que tem de diferente nesse documento, para além das regras. Ah, já está funcionando, José, obrigada. Para além dessas ferramentas, a gente traz também um mini glossário com alguns termos que nós julgamos que são interessantes e às vezes são termos difíceis mesmo de ter em mente. Nós convidamos vocês para que, mesmo depois da leitura, se encontrarem algumas, quiserem dar alguma sugestão também, nós estamos abertos para isso, porque aí nós conseguimos também atualizar, e eu acho que tá aí também o processo, né, de mostrar para as pessoas e ir fazendo versões, né, de atualização. Aqui deixo os nossos contatos do projeto, o site, o nosso Instagram, Facebook, ali a gente acaba sempre publicando quando tem eventos ou ações como essa. O Twitter também, que agora é X, enfim. Deixo também o meu e-mail, mas também temos o e-mail do projeto, é mygender@fl.c.pt. E deixo agora o espaço para alguma pergunta ou sugestão ou questões que vocês tenham, que tenha surgido nesse processo. Acabei passando um pouquinho do tempo que eu falei que não ia, mas é muito difícil comentar sobre esses tópicos assim, sem entrar em alguns detalhes. E agora deixo a palavra com vocês ou com os meus colegas. Não sei se a Inês, o Eduardo ou a Rita querem trazer alguma coisa, fiquem à vontade. Muito obrigada novamente. Podemos abrir agora a discussão. Muito obrigada, Ana Marta, pela excelente apresentação. Acho que foi muito incisiva. Podemos agora abrir espaço para comentários que queiram fazer, questões que queiram colocar, enfim. Primeiro, parabéns pelo trabalho. Eu já acompanho o projeto há um tempo e é sempre muito bom ver os resultados que vocês entregam. Eu tenho uma dúvida, mais uma questão em relação à parte da análise das aplicações. Depois a Ana Marta trouxe outra, mas enfim, a minha questão é, na parte da análise das aplicações voltadas para relacionamentos e namoro, por que que naquela lista só tinha o Tinder e quais foram as outras aplicações voltadas para esse nicho que se observou? Porque, por exemplo, a gente está a estudar em outro projeto o Bumble se define como uma aplicação feminista, e aí eu tenho várias questões em torno do que seria uma aplicação feminista, mas, enfim, o Bumble tenta ser mais inclusivo a nível de gênero, ainda que o não binário, por exemplo, não possa, o não binário é sempre lido como homem, e é outra crítica por trás disso. Queria saber quais foram as observações e percepções dentro desse nicho específico de aplicações para relacionamento ou namoro, como vocês interpretaram. Mais uma vez, parabéns ao projeto. Obrigada, Camila. Enquanto tu está falando aqui, eu estou olhando porque foi assim, o processo que a gente fez foi identificar a primeira aplicação dessas categorias que foi mais utilizada pelos jovens, pelos jovens. E depois, nós fomos na loja da App Store, não é? Da loja de aplicativos, e colocamos essa mesma aplicação mais utilizada para ver o que aparecia de fato relacionado. A resposta que a gente tem são 50 aplicações. Então, deixa eu ver se eu encontro aqui, só para mostrar de imagem aqui. Seria aqui, e aqui inclusive está o Bumble. Só para... Fica um pouquinho desconfigurado, eu vou partilhar aqui, mas é só para vocês terem uma ideia. Essas são as aplicações que aparecem relacionadas. E o Bumble está aqui, né? Esse amarelinho.
E o que que a gente fez? Para poder fazer o walkthrough, que é basicamente navegar, fazer toda a navegação do processo, eu devo ter aqui até o vídeo dessa. Aqui, ó, deixa eu ver, do Beagle. Aqui. Aí, cuidado que não tem crianças na sala, certo? Posso passar a aplicação. Basicamente, eu fiz o screen da. E aí, é basicamente assim a aplicação, essa que eu falei para vocês que é meio sugar daddy, assim. Mas aí é o tipo de. Então, a gente fez todo o processo de navegação, de fazer o link, então a gente não iria conseguir fazer dos 50. Por isso que o Bumble não foi, porque ele não era o que tinha o maior número de downloads. Eu até posso procurar ali em que lugar ele ficou. E depois, só por curiosidade, aqui que mostra como é que a pessoa faz todo o processo, o login, enfim. Tô mostrando rapidamente como é que foi aqui, ó. E aí, a partir daí, a gente faz o vídeo, acaba sendo mais interessante, porque se for fazendo print screen toda hora, você pode esquecer de algum processo. E aí, o que nós achamos interessante disso era que também, inclusive recentemente, era isso que eu ia falar, recentemente eu li um artigo, inclusive tenho impresso ele aqui em algum lugar, que é justamente criticando o Bumble como aplicação feminista. Não sei se você já encontrou esse artigo. E fala bem sobre isso. Então, acho que é por aí, claro, é um movimento interessante. E a questão da gente não ter usado ele foi mesmo por causa disso, do número de downloads na loja. Foi por isso, mas sem dúvida é uma aplicação interessante para ser estudada. Ok, vocês respondi. Temos o José. E queria dar os parabéns à equipa MyGender e também quero dar os parabéns de forma mais pessoal à Ana, porque é sempre um prazer aprender consigo e ouvir tudo aquilo que nos tem para trazer. Queria só fazer aqui um comentário, porque acho realmente que este trabalho é muito importante, porque ainda há coisa de um mês estava dedicado a tentar encontrar de forma de colocar a questão, ou seja, qual o seu género, qual o seu sexo, e acho que ferramentas como estas são relevantes e muito importantes, mesmo no campo da investigação, tentarmos perceber como é que podemos adressar a questão sem sermos indelicados. E realmente acho que o primeiro passo é explicar o que é o género, o que é o sexo, o que é a identidade, o que é a orientação sexual, porque tudo isto são camadas muito diferentes e vêm de sítios muito dispares. Depois fiquei maravilhado, quer dizer, maravilhado no mau e no bom sentido da palavra, com a criação de perfil no TikTok, que assume o género através da nossa interação com a plataforma. Eu creio que isso até nos próximos tempos poderá ser questionado, porque tanto o RGPD como o Regulamento dos Serviços Digitais, como o Regulamento da Inteligência Artificial, poderá vir aqui trazer algumas alterações. Tal e qual como agora a Camila falou, também fiquei muito curioso para perceber como é que tudo isto se iria comportar em plataformas ou aplicações de dating, mais dentro da comunidade, por exemplo, LGBT, como o Grindr, o Scruff, o Happening, o Tinder, como é que seria a questão do género. E por último, fiquei aqui quase com uma memória muito presente de um artigo que li em 2019 e que marcou também marcou uma mudança pessoal e que marcou também a minha posição na academia, que é um artigo de Rob Cover que fala sobre a identidade sexual, né? A identidade e a orientação e o nosso género no meio digital, que é o Competing Contestations of the Norm, Emerging Sexualities in the Digital Realm, que eu acho que é extremamente interessante e que vem também ajudar a perceber porque é que este espaço digital nos permite tantas outras coisas que nós, se calhar, na sociedade física, mundana, dia a dia, não conseguimos ter a liberdade para ser, que eu acho que isso também é extraordinário. E muito obrigado mais uma vez a todos, e muito obrigado, Ana, é sempre um prazer. Imagina, obrigada pela participação e pelos comentários. Espero que possa ser útil de alguma forma. E depois espalhar o PDF para mais pessoas. Acho que isso pode ser. Parece que é muito primeiros passos, mas isso se calhar faz uma diferença quando sai um pouco da nossa esfera, da qual a gente já se comunica diariamente, né? Então, é isso. Queria agradecer também. Não sei se temos mais alguma questão. Sempre deixando à disposição, né? Agora, algumas pessoas que se inscreveram vão começar a receber a nossa newsletter também a partir do mês que vem. E então também queria de novo agradecer. Não sei se o Eduardo
tem alguma palavrinha para o encerramento, ou a Inês? Eu não, tens aqui dois comentários também a salientar a apresentação. Não sei se já os leste antes de acabarmos a reunião, acho que seria interessante. Ah, da O resto não Patrícia, tenho nada. de TI, que bom. Ah, isso é muito bom, porque né, trazer outras pessoas também. Olha, estudante de engenharia de ciência de dados também. Muito bom, Paulo. Paulo, Patrícia, obrigada pelos comentários. Ah, eu vi aqui também que a Inês respondeu depois a mostra. Ok. Pronto, eu acho que temos tudo. Depois, nós vamos fazer a edição do vídeo, vamos deixar disponível também no nosso YouTube, ou seja, de repente, se outra pessoa quiser, né, que não pôde vir, ou vocês quiserem repassar, e em seguida também vamos subir no site o PDF, para ficar lá também para quem quiser, na área de recursos, para quem quiser fazer o download ou repassar para algum conhecido ou algum amigo. E nos vemos em breve, então, numa próximo evento do My Gender.